Olá, boa noite. Agora são 20 horas e que tal ficar muito bem informado aqui no Jornal Toda Hora? O rei Abdul II da Jordânia se mostrou nesta terça-feira disposto a acolher 2.000 crianças gravemente doentes de Gaza durante uma reunião em Washington com Donald Trump. Nas redes sociais, Abdul ressaltou que disse a Trump que as nações árabes estavam unidas em oposição ao plano do presidente dos Estados Unidos de assumir Gaza e expulsar os palestinos. O rei Abdullah II da Jordânia visitou a Casa Branca, onde se reuniu com o presidente Donald Trump. O rei se mostrou disposto a acolher 2.000 crianças gravemente doentes de Gaza. Acredito que uma das coisas que podemos fazer imediatamente é levar 2.000 crianças com câncer que estão em estado muito grave. Isso é possível, anunciou Abdullah. Trump classificou a iniciativa como um gesto bonito. O presidente republicano pareceu recuar em sua sugestão de reter a ajuda à Jordânia e ao Egito, caso se recusassem a receber mais de 2 milhões de palestinos de Gaza. Trump surpreendeu o mundo ao anunciar na semana passada uma proposta para que os Estados Unidos assumam o controle de Gaza, a fim de reconstruir o território devastado pela guerra. Os jornalistas perguntaram a Abdullah se ele apoia o plano, mas o rei se limitou a responder que o Egito está elaborando uma proposta e que os países árabes a debaterão em Riad. Nas redes sociais, Abdullah ressaltou que disse a Trump que as nações árabes estavam unidas em oposição ao plano de Trump de assumir Gaza e expulsar os palestinos. Reiterei a posição firme da Jordânia contra o deslocamento de palestinos em Gaza e na Cisjordânia, disse Abdullah nas redes sociais após conversas na Casa Branca. Depois da pandemia, aumentou o número de pessoas que moram em São Paulo procurando carros de aplicativo ou utilizando o próprio veículo. Elas preferem deixar o transporte público de lado, mas que não têm recursos, não têm alternativa. A pesquisa ouviu pessoas de 32.000 domicílios válidos dos 39 municípios da região metropolitana de São Paulo. Segundo Luiz Antônio Cortes, gerente de planejamento e meio ambiente do metrô, a pandemia estimulou mudanças que iam demorar a acontecer. De acordo com o levantamento, 51,2% das viagens diárias na região foram feitas individualmente, o que inclui táxis, veículos de aplicativos e também foram incluídas as motocicletas. A queda no uso do transporte público ocorreu apesar da expansão da rede metroferroviária. Entre 2017 e 2023, foram inaugurados 20 quilômetros de metrô na capital e 12 quilômetros de ferrovia com a conexão até o aeroporto de Guarulhos. As viagens de automóvel foram as que tiveram o maior volume em 2023, 41,6% do total. Mas no período 2017 e 2023, elas diminuíram 7,8%. Já as viagens por meios motorizados caíram 11,1%. Um dado curioso da pesquisa. A quantidade de pessoas que saem de casa todos os dias caiu na região metropolitana de São Paulo, mesmo após a pandemia do Covid-19. Em 2017, cada morador da Grande São Paulo fazia em média 2 deslocamentos por dia, fosse por meio de transporte coletivo, automóvel, bicicleta ou ainda a pé. Em 2023, essa taxa caiu para 1,68. É o menor índice na série histórica da pesquisa, que começou em 1967. Mesmo com o ensino à distância, o EAD, o estudo segue com o segundo motivo mais comum pelo qual os moradores da Grande São Paulo saem de casa. 36% das viagens diárias são motivadas pela escola ou pela universidade. O trabalho é a razão para quase 19 milhões de viagens diárias, ou 46% do total. O número de motos cresceu 50% entre 2017 e 2023. E as viagens sobre 2 rodas aumentaram 16% no período. O usuário é na maioria homem, mas o número de mulheres cresceu de 7% para 10% entre os 2 levantamentos. A pesquisa ainda revela que o morador da Grande São Paulo tem saído menos de casa e tem usado mais o transporte individual, que pela primeira vez desde 2002 superou o uso do transporte coletivo. Mais de 70% das famílias dos distritos, se é república, não tem carro. Bem abastecidas, com trens e metrôs, as regiões têm nesses modais o principal modo de deslocamento. O trânsito diminuiu em todos os horários de pico entre 2017 e 2023. A redução foi mais acentuada ao meio-dia e às 18 horas, que concentram os deslocamentos associados ao horário de almoço e às saídas de trabalho e à movimentação de universidades. Agora vamos falar de esportes. Flamengo e Botafogo se reencontram após o final da Supercopa Rei e a promessa é de um jogão.
Flamengo e Botafogo se enfrentam nesta quarta no Maracanã em um jogo atrasado da 7ª rodada do Campeonato Carioca, às 21h30. Será o primeiro reencontro das equipes após a Supercopa do Brasil, onde o Flamengo saiu vencedor. O rubro-negro vem de um empate com o Fluminense e segue na sequência de clássicos. Após pegar o Botafogo, vai enfrentar o Vasco no sábado. O clube é o segundo colocado e tem 14 pontos, apenas 3 a menos que o líder Volta Redonda. E em caso de vitória, vai deixar sua classificação para a semifinal praticamente garantida. Já o Glorioso vem de uma derrota para o Madureira, onde jogou com as reservas, após 3 vitórias seguidas. Busca a recuperação para sonhar com uma vaga na semifinal do Campeonato Carioca. O Fogão quer a vitória para também se vingar do rival rubro-negro após o vice e também tomar o seu lugar como vice-líder do campeonato, já que se conseguir a vitória, alcança os 15 pontos e o segundo lugar. O Jornal Toda Hora fica por aqui. A próxima edição é às 21 horas. Te espero. Tchau!